Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate, né? E a discussão dos temas importantes que formam a pauta aqui da cidade, da nossa região metropolitana e os temas de interesse nacional, né? Que a gente procura discorrer aqui diariamente, né? No Ponto de Vista, claro, que de uma maneira impossível, né? Para se fugir da pauta mundial, né, que é o Covid-19, fazendo aí vítimas. Cada dia que a gente abre aí o celular, liga o celular de manhã cedo, tem uma notícia nova. Ou a gente não pode não conhecer pessoalmente, né, mas já ouviu falar da pessoa, né, conhecia a pessoa da atuação profissional, né, tinha alguma pessoa próxima que conhecia determinada pessoa, que infelizmente ou está mal no hospital, ou pior ainda, né, que foi a óbito. Né. Todo dia é uma notícia nova, é uma bomba nova na cabeça de todos nós, né? E ainda há, infelizmente, né, o presidente da República que vai a Porto Alegre dizer que estamos vivendo o fim de uma pandemia. É só se for na cabeça doente dele, né? E doente do ministro dele, né? E de todo o governo dele, né? A não ser uma ou outra exceção, né? Como, por exemplo, o ministro Tarcísio, que realmente é uma exceção à regra neste desastre que estamos vivendo no país, né? Bom, sempre a questão do trabalhador, né, que envolve o trabalhador, as dificuldades do trabalhador no nosso dia a dia, os problemas, as novidades que vão surgindo, né, normalmente para pior, né, infelizmente, sempre na pauta, sempre na discussão aqui do Ponto de Vista, na edição de sexta-feira, né, e mais uma vez a gente abre esse importante espaço para fazer esse debate aqui. E com muita satisfação, estamos com a companhia sempre importante da nossa Thelma Rodrigues, doutora Thelma, especialista em Direito Trabalhista e que, mais uma vez, participa aqui e colabora conosco. Prazer revê-la. Tudo bem, Thelma? Prazer é todo meu. Eu não pude estar na sexta-feira verdade, passada, mas fui muito bem representada pela Rosângela, né, que veio falar sobre os problemas aí dos servidores públicos. Bom, e como você falou, né, Boturão, infelizmente, durante o ano, né, agora nós estamos aí encerrando esse ano e tentando descobrir qual seria a notícia boa para o trabalhador no decorrer desse ano. Infelizmente, nós não tivemos absolutamente nada. Tudo que foi, de uma certa forma, colocado aí foram medidas que só prejudicaram mais o trabalhador. E essa semana, né, Boturão, nós comentamos, enviado até pelo presidente, agora ele é secretário dos gráficos, né, o Jorge Firmino. Essa semana foi o comentário do Guedes falando que precisa flexibilizar mais ainda, né, os direitos dos trabalhadores. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre essa entrevista que ele deu, que eu acho que foi o boom da semana, né, do direito do trabalho, principalmente aí as centrais sindicais, todo mundo ficou muito irritado com essa declaração dele de querer flexibilizar mais, né? Então, acho que daqui a pouco o trabalhador vai ser malabarista, contorcionista, porque mais flexível do que já foi feito com o trabalhador é impossível. Doutor José Stalin, sempre figura importante aqui conosco, né? Também um operador do direito na área trabalhista, professor universitário e colaborador, como sempre, aqui das sextas-feiras do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Stalin? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação estar aqui novamente tratando de assuntos importantes que diz respeito às condições, às situações do trabalhador, de um modo geral, no Brasil e particularmente na nossa região. É verdade, né? Nossa região aí precisando de um impulso econômico e empresarial, enfim, a gente precisando aí recuperar postos de trabalho perdidos, né? Postos de trabalhos bem remunerados, né? Perdidos há muito tempo. Mais uma vez, com prazer, recebendo o companheiro jornalista Francisco Aloisi, né? Que tem sempre informações importantes do Congresso Nacional, de Brasília, da Organização Internacional do Trabalho, e sempre atento às questões da região e do país. Tudo bem, meu caro Aloisi? Tudo bem, Boturão? Prazer estar aqui de volta, né? Cumprimentando os integrantes da mesa, doutor José Stalin, o nosso mestre em Direito do Trabalho, a doutora Thelma Rodrigues, a nossa estrela guia, né, das sextas-feiras, e
Infelizmente, a situação para o trabalhador e para o aposentado está bastante complicada nesse final de ano. A gente vai, ao longo do programa, aí, discorrer sobre isso aí. Deixando um abraço aqui para o Dr. Jair Kirch, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, que é uma entidade que atua em nível na América Latina. Ontem à noite ele fez a entrega do Prêmio de Direitos Humanos, o 37º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo, de forma tudo virtual, né? E esse ano estivemos, na premiação não houve surpresa, mas a grande imprensa levou quase tudo, porque o tema foi exatamente a precarização do trabalho dentro da pandemia, né? Nesse período aí que nós estamos vivendo. E para o aposentado eu digo, era uma vez um sonho. Sonho de ter um 14º salário emergencial ainda neste ano. E, infelizmente, né, muita gente está usando de fake news na internet, as redes sociais bombando, dizendo que o aposentado vai receber o 14º salário, uma das parcelas, agora no próximo dia 18. Fake news, é mentira. Tanto que o Congresso Nacional, a Câmara principalmente, onde tem um projeto que seria voltado uma emenda dentro da medida provisória sobre esse empréstimo consignado que vai vencer em janeiro, isso daí nem foi votado. Não se sabe se vai colocar na pauta na semana que vem, porque estava trancada a pauta aí da votação até esta semana, quando se votou aí o setor da cabotagem dentro do país, né, a movimentação de cargas dentro dos portos do país. Então vamos ver o que pode acontecer, mas para o aposentado esse ano, nem 13º no final do ano, que já recebeu bem antes, e nem o tão famigerado e falado, comentado 14º, infelizmente. Pois é, né? É um milagre estar vivo. Já é um motivo de comemoração, né? Um ano tão difícil, o trabalhador e o aposentado, de maneira geral, pode comemorar a vida, né? Se é que não perdeu nenhum ente querido, né? Nenhuma esposa, nem o filho, nem o pai, ou a mãe, ou o neto, ou qualquer coisa assim, né? Pode comemorar o fato de estar aí vivo e não ter sido atacado aí pelo coronavírus, o vírus que tanto nos atrapalhou e continua nos atrapalhando, né? Lembrando que a reprise do Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, acontece também de segunda a sexta-feira, no horário das 8 da noite, para você conferir também. Bom, tabelinha do Covid, em Santos, 26.929 casos, 828 óbitos. Baixada Santista, 74.512 confirmações, 2.555 pessoas perderam a vida. Números divulgados ontem à noite. A gente, como sempre, aqui deixa o nosso pesar, nosso sentimento a todos os moradores da região aqui que perderam um parente querido, perderam aí uma pessoa amiga, uma pessoa próxima, não é? Em São Paulo, 1.316.371 casos, né, no estado, né? 43.661 falecimentos. E no Brasil inteiro, 6.783.000 casos, 543, né? 179.801 óbitos e crescendo, né? Os números voltando a crescer, 680, 700, 900. Falamos do ministro Paulo Guedes, ele recentemente deu uma declaração bombástica, né? Dizendo que se a Covid voltar realmente a crescer na faixa de 1.000 óbitos por dia, né? Como tivemos há tempos passados, a questão de 2 meses, 3 meses atrás, né? E aí o auxílio emergencial será realmente colocado em prática, será mantido pelo governo. Quer dizer, tem que morrer 1.001 por dia, viu, doutor Stalin? 600, 800, não faz diferença, tá certo? São vidas que não valem nada. Se não bater 1.001 por dia, não satisfaz o ministro. Infelizmente a gente vive nesse país à base de estatísticas, né? Positivas, negativas, né? E o governo vai se direcionando de acordo com elas, né? E a gente vê aí nessa compilação de dados muitos absurdos, né? Mas pouca eficiência na solução dos problemas. Essa que é a verdade. Pois é, Thelma citou na sua fala inicial, né, essa entrevista, essa declaração do próprio Paulo Guedes, né, defendendo a flexibilização da legislação trabalhista, né? Agora, eu não sei onde é que ele pretende chegar com isso, né? Depois da reforma que foi feita no governo do Michel Temer, em 2017, né? E que ia gerar não sei quantos milhões de empregos, não gerou coisa nenhuma. Aí entramos no governo Bolsonaro, tivemos um PIB até menor do que o governo do Temer, no primeiro ano do Bolsonaro.
Aí entrou a pandemia, realmente a situação é mais complicada, enfim, não é claro, né? Mas não há reação, não se vê reação do governo brasileiro em relação à pandemia, né? Se vê uma fala extremamente boçal, né? Em Porto Alegre, um presidente querendo esconder não sei o quê, dizendo que não, estamos no final da pandemia. Os Estados Unidos estão morrendo 3.000 pessoas por dia. 3.000 pessoas por dia. A Europa fechando tudo, em vários países, né? E aqui a gente tem essa situação dos hospitais lotados, uma situação complexa. Então o presidente diz que a pandemia está acabando e não está acabando. E o Paulo Guedes quer flexibilizar ainda mais. Essa questão da flexibilização, ela já vem de muitos anos. Quando chegou a reforma, em 2017, que nós começamos a falar sobre essa situação, ele também veio com esse argumento de que se houvesse essa flexibilização, geraria mais emprego e mais trabalho, o que não aconteceu. Chegou a pandemia, ele está falando em flexibilizar mais, sendo que foram editadas medidas provisórias, flexibilizando muito mais ainda, né, principalmente redução de salários, enfim, justamente para que as empresas pudessem não demitir, o que também não aconteceu. Mas, assim, acho que o fator mesmo que realmente intriga é que esse governo está sempre colocando que o problema que está prejudicando o Brasil seria a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que seriam os benefícios, né, que os trabalhadores registrados têm. Isso é que empobrece e que não gera mais riquezas para o nosso país, porque você não consegue absorver tantos trabalhadores. Inclusive, o próprio Guedes criou, né, salvo me engano aqui, se eu estiver errado, esse termo invisível, que até foi dito pelo Maia que é invisível só para ele, né? Porque essas pessoas já existiam, não tinham trabalho mesmo, lógico, né? Agora que ele viu que realmente que elas existem, né? Porque até para ele elas eram invisíveis, elas não existiam. Ele podia alegar que outros governos, né, também não deram solução a esse drama, mas nunca dizer que é invisível, ninguém sabia. Elas não faziam parte do IBGE, né? Elas não estavam. Então, quer dizer, realmente são atropelos, são formas que realmente não vão contribuir para ajudar nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Só que eu acho que a voz é unânime, que não adianta você querer retirar os direitos dos trabalhadores para você poder criar empregos. Qual tipo de emprego? Se ganhar salário mínimo, todo mundo, o que ele vai querer flexibilizar? Mais do que já está, não é verdade? O doutor Stalin, ele até, meu professor, passou um estudo até para mim outro dia de todos os pontos da reforma. Eu estava lendo, tenho esse privilégio, né? Meu professor ali passou todos os pontos. Eu estava só olhando e pensando, falei, nossa, mas de onde ele vai flexibilizar mais? O que ele vai tirar dali daqueles pontos, professor? Então, é um absurdo agora ele querer flexibilizar mais. E acho que assim, é bom, o nosso país ele tem um problema, né? A nossa região também. Eles falam em impostos, criação de empregos, mas eles não ouvem as pessoas interessadas, né? As partes, os sindicatos. Pelo contrário, agora eles excluíram todos, né, as centrais, porque eles pensam que todas as centrais são ligadas lá ao outro partido, esquerda, e então tumultuou, criou uma situação muito difícil para o trabalhador. Agora, diante de tudo que já foi flexibilizado, principalmente na nossa reforma trabalhista, que já retirou tudo, não tem mais o que ele retirar, a não ser agora que ele coloque aí trabalho escravo para os brasileiros, porque não existe mais nada que possa ser retirado do trabalhador.
E só agora para finalizar aqui, ele tem dito, né, todos, acho que assim no governo, é sempre unânime essa questão de querer colocar a culpa no trabalhador. E, na verdade, e não é só de hoje essa questão de que o trabalhador é o culpado. A Justiça do Trabalho também sempre colocaram que ela é que permite que os trabalhadores vão ingressar com aventuras jurídicas, como nós ouvimos muitas vezes. Se você vai pedir, não, esse advogado é aventura jurídica, tudo que nós... e, no entanto, já ficou comprovado que o que tem na Justiça do Trabalho é pagamento de rescisão de verbas de contrato que a empresa mandou embora e não pagou, que é preponderante na Justiça do Trabalho. Então, eu acho importante esclarecer esse ponto. Não tem o que flexibilizar, sempre a culpa é do trabalhador. A Justiça do Trabalho tem que ser extinta, porque quem está lá reclamando lá são trabalhadores que causam prejuízo às empresas. É lógico, porque as empresas não têm como arcar, pagar, e o trabalhador é obrigado a socorrer a Justiça do Trabalho. Então, hoje inverteu, né, Boturão, a situação. O trabalhador, ele é culpado até que se prove a sua inocência, né? Então, é isso a situação que hoje nós chegamos aqui na Justiça do Trabalho, na área do direito do trabalho. O trabalhador é sempre culpado, e quando ele senta lá na cadeira para dar o depoimento dele, as testemunhas, eles são, de uma certa forma, sim, pressionados. Tem que melhorar também essa situação do trabalhador, porque quando ele vai para a justiça, ele não está lá reclamando porque ele quer, porque realmente não foi pago verbas. Existem exceções? É lógico que existem exceções, mas todos os juízes conhecem bem, eles estão militando ali naquela área há anos. Então, eles sabem bem quando é um direito que o trabalhador está colocando lá porque ele simplesmente quer levar vantagem ou não. Então, hoje nós temos que acordar, a população tem que acordar, porque estão acabando com os direitos do trabalhador. Agora, a questão, na verdade, é questão econômica, né? O trabalhador virou aí o boi de piranha, né? O pato da história, está pagando pelo que não fez, evidentemente, porque a economia não reage, né? A gente precisa de mais dinheiro circulando, mais empreendimentos, mais investimento. E o ministro Paulo Guedes, para variar, ele dá o diagnóstico, né? Agora, atuar, que é bom, né? Ele não atua. Mas agora ele disse nessa mesma entrevista o seguinte: precisamos encontrar caminhos, meios, formas para incluir 40 milhões dos tais invisíveis no mercado de trabalho. Porra, isso a gente pega qualquer cidadão andando no meio da rua, fala, amigo, o que você acha dos 40 milhões de invisíveis? Precisam trabalhar para gerar renda, para poder pagar. Porra, qualquer imbecil de 4 patas diz o que diz o ministro Paulo Guedes. Ué, agora ele não efetua, não faz absolutamente nada. São 2 anos de completa inutilidade desse ministro, Stalin. Essa questão da flexibilização que a doutora Thelma mencionou é muito interessante, porque ela é antiga. Ela é antiga, não é de hoje, não. Tem pelo menos aí uns 30 anos que se preocupam com a questão da flexibilização. Flexibilização, na verdade, significa redução de direitos dos trabalhadores. Ou seja, a tentativa de demolir direitos assegurados na lei. Quando se fala em lei, a conversa fica diferente. Agora, a ótica que a gente consegue observar é o seguinte: existem questões, por exemplo, de governo, de administração de governo, e o ministro Paulo Guedes tem que se preocupar com isso. Agora, a questão da iniciativa privada, etc. e tal, isso é um outro setor que ele não tem que se enfiar no meio. Por quê? Porque no curso do tempo, a gente pode observar, com a legislação que nós temos aqui, amplamente social, justa, o que se observa é o seguinte: os patrões e os empregados sempre se resolveram. Bem ou mal, se resolveram.
ou diretamente em negociações coletivas, ou até em acertamentos individuais, ou através da prestação jurisdicional, sempre houve solução. Na verdade, quando o governo começa a entrar no meio da iniciativa privada, ele começa a complicar o caso. Então, por exemplo, o senhor Michel Temer entrou na questão da iniciativa privada para resolver a flexibilização, o quê? Criando a escravidão trabalhista. A verdade é essa. Então, o que tem a ver o governo com a iniciativa privada e as relações privadas? Nada. O governo tem que se preocupar com a sua administração e com a sua arrecadação. O que está acontecendo aqui, de um modo geral, é o contrário. A iniciativa privada sofre com as injunções do governo. Excesso de tributação, dinheiro desperdiçado, por excesso de desperdício, corrupção, etc. e tal. Então, ele tem sempre que tributar. O excesso de tributação sufoca as empresas e as empresas transferem esse problema para quem? Para o trabalhador, que então exatamente é quem sustenta toda a estrutura. Quanto mais tributos, menos dinheiro circulando. Exatamente. Então, o que nós temos aqui no Brasil hoje, já há algum tempo, um poder aquisitivo do trabalhador muito baixo. Por quê? O leão da história é o governo federal que aplica mal, administra mal o dinheiro, entendeu? E leva a essas condições que nós estamos. Eles têm que se preocupar exclusivamente com a evolução da economia e não com a questão da iniciativa privada. Pelo contrário, a iniciativa privada depende da irrigação através de incentivos, etc. E não a intervenção nesse fator do trabalho, que é quem sustenta a nação. Então nós estamos com esse descompasso. Aí querem equiparar os Estados Unidos. Não, o poder aquisitivo lá de um trabalhador é de R$ 12.500. O nosso aqui é de R$ 1.000. Eu acho que o Trump e agora o Biden devem se preocupar em fazer uma reforma trabalhista lá, porque eles estão ganhando muito, né? Aqui não. Aqui nós estamos administrando a fome. Essa que é a verdade. Então tem que ter uma solução. Eu já preconizava isso há mais de 20 anos, que nós temos que repensar a nossa sociedade. Não podemos, independentemente de ideologia, nós temos que pensar tecnicamente, em termos sociais, como equilibrar essa relação. Como vínhamos, as coisas iam sempre se resolvendo, através do judiciário ou diretamente entre as partes interessadas, sempre havia solução. O governo entrou no meio, prejudicou tudo. Jamais, através de leis e decretos, vão conseguir arrumar emprego. Nunca. O intervalo, a gente volta já na sequência do ponto de vista, inclusive para ouvir também o nosso Falóise em relação a esse tema. Já. Muito bem, sequência do ponto de vista, José Stalin, professor, advogado da área trabalhista, conosco, doutora Thelma Rodrigues, também advogada trabalhista, e o Francisco Alóise, rapidamente, com as informações que tem lá do Congresso, dos bastidores de Brasília, em relação a essa situação toda em que se envolve a economia do país, a dificuldade toda. Claro que tem o Covid, que é uma coisa que complica ainda mais, embora o presidente continue negando os riscos e a importância do coronavírus, mas o ministro Paulo Guedes, me parece, numa avaliação simples, fora essa coisa do auxílio emergencial, que não foi ele que criou, foi quase que uma obrigatoriedade, a sociedade exigiu, que ele fizesse isso, o Congresso exigiu, enfim, ele acabou fazendo, cedendo e fez. Fora isso, sinceramente, não vejo absolutamente nada nessa gestão do ministro da Economia, o Alóise. A situação está complicada. Há tempos atrás, aí, 2, 3 meses, ele esteve para cair, ele balançou já algumas vezes, e se manteve. Eu acredito que agora, com essas pressões todas que vai começar a haver, ele volta a balançar outra vez no cargo. E o grande entrave para ele é o pessoal do Centrão, E tem lá também um adversário dele que está correndo paralelo, que é o Rogério Marinho, que é o que fez a reforma trabalhista. Esse também está crescendo aos olhos do presidente, o conceito dele está subindo, como o Ricardo Barros, que é do Centrão, do PP, lá do Paraná, que agora é o líder do governo na Câmara Federal, e ambos estão correndo. Você falou no bloco anterior sobre a reforma trabalhista, essa questão toda do desemprego,
E a situação pode se complicar mais ainda para o trabalhador, porque eles têm um projeto de fazer uma reforma da Constituição Federal. E daí vai exatamente visar o artigo 7º, que é o que prevê os direitos para os trabalhadores, férias, 1/3 e outras coisas mais. Eles acham que tem um custo muito alto, então eles vão visar sempre para tirar de quem já não tem, já foi tirado tudo, entendeu? Isso que é bíblico, né? Tira-se de quem não tem para dar o que tem. Quer dizer, a situação, vamos retroagir a este ponto. Outro problema sobre o desemprego, com a reforma trabalhista, que pretenderam, diz que é criar muitos empregos, e aí criaram esse trabalho intermitente, que está também sendo discutido no Supremo, que a Rosa Weber pediu vistas, quando estava 2-1 favorável à constitucionalidade desse trabalho. Esse trabalho aí é o único que a reforma criou, que dá para o desempregado. A pessoa é desempregada, mas tem a carteira assinada. Acho que é o único país no mundo em que o desempregado tem a carteira assinada. Por quê? Fizemos um levantamento agora mais recente. Em dezembro do ano passado, muitos desses trabalhadores, 150 mil deles, não foram convocados sequer para trabalhar 1 ou 2 horas. Nesse ano, com a pandemia, a situação ficou pior, mas eles têm um vínculo de emprego, têm lá a carteira assinada. Então, o desempregado que não é desempregado. Para que serve isso? É apenas para maquiar a estatística. Tantos trabalhadores intermitentes têm carteira assinada, é um trabalho formal. Entendeu? Ainda que o trabalho intermitente é totalmente diferente de tudo o que é o formal. É o famoso tradicional bico de lá atrás, que a pessoa fazia um bico, ganhava ali por 1 ou 2 horas. Agora é assim, a empresa convoca quando quer, se quer, ele está lá registrado. Está à disposição, mas não vai. É um negócio que foi explicar isso daí para pessoas que entendem lá fora do país. A OIT ficou abismada quando ficou isso. Os peritos delas estão analisando isso daí, porque isso consta da reforma trabalhista que está sendo denunciada lá no organismo internacional. Falar nisso, o Bolsonaro acho que não pagou a OIT até hoje, né? Ficou devendo, como está devendo para outros organismos internacionais. É o Brasil sendo aí governado ou desgovernado. No setor trabalhista, a situação está muito difícil. Acho que o trabalhador não tem grandes esperanças, né? Mas como trabalhista e saúde, né? Saúde e outros setores, como disse agora causa completa. Como disse aqui o aposentado que mandou uma mensagem aí, né, triste, porque não vai receber o 14º salário e tal. Mas ele falou, doutor, mas eu ainda, tá aí, acredito em milagre. Eu não vou responder para ele, né? Nós também, por isso estamos aqui, né? Eu vou responder para ele, né? Qual foi o nome dele? Não vou falar o nome do cara, né? Mas vou falar para ele o seguinte, que temos que acreditar no milagre, né? Mas também não podemos depender dele. Se for depender dele, por exemplo, o 14º salário que ele falou que tinha grande esperança de receber isso aí, acabou não acontecendo porque ninguém viu que o projeto do Senado é um projeto que tem que ser votado, no Senado não foi votado, veio de uma ideia legislativa, foi bancada pelo senador Paulo Paim, que é do PT, e o que está na Câmara é uma emenda que vai ser colocada numa medida provisória sobre o empréstimo consignado que foi estendido para o aposentado aí por causa da pandemia e que também pode não ser votado e não dá mais tempo. Eu não sei por que as pessoas vivem ludibriando o aposentado, dizendo, não, está tudo certo, que eles vão pagar no dia 18, que vai ter vão decidir agora também o auxílio emergencial, vão colocar tudo no meio. Tudo mentira, fake news, tem que haver votação. No Senado tem que passar por todas as comissões, ir para a Câmara, votar e depois ainda depende do presidente da República vetar ou não. É um caminho muito longo. O caminho mais curto, infelizmente, também não vai ser votado e também não daria tempo. Nós estamos hoje, dia 11. Quer dizer, isso aí tinha que estar pronto no final de setembro, começo de outubro, mais tardar, para se achar de onde iria tirar dinheiro, onde o Congresso ia definir que tem um dinheiro, uma verba para tirar com essa finalidade. E assim caminhamos nós. E assim caminha o país, né? Olha, o governador do estado, João Dória, definiu hoje que os bares vão encerrar suas atividades mais cedo, 20 horas. Aí eu pergunto, como é que um bar em Santos pode funcionar até às 8 da noite? Ou em São Paulo, aquela agitação toda, aquele movimento todo, né? Com aquela situação toda que a gente sabe, né? Ou em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou onde for? Estamos falando do estado de São Paulo, evidentemente. Vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? Santos, São Vicente, Praia Grande, né? Guarujá, que tem esses barzinhos à beira-mar, essa coisa toda.
8 da noite, fecha o barzinho. Eu quero saber onde é que meu filho vai, meus filhos vão, né? Tomar uma cervejinha, alguma coisa assim. 8 da noite o pessoal volta para casa, então é isso? Não dá para entender essa situação, né? E com redução, né, da capacidade. Também, 40%. Que é 40%. Além de reduzir o horário, eles ainda reduzem a capacidade. Ou seja, ficou inviável para o dono do restaurante abrir as portas, porque às vezes, como nós ouvimos aí, nem compensa ele abrir, porque é todo o custo, né? E vai ter o quê de lucro para poder deixar as portas? O horário que o pessoal quer frequentar, gosta de frequentar, que é a partir de 9h30, 10 horas, tudo bem, você pode limitar meia-noite, até entendo, 11 da noite, fala, época de pandemia, os casos estão aumentando outra vez, a situação é complicada, a gente não pode negar isso, evidentemente, né? Mas fechar às 8 da noite? Eu acho que a solução Os restaurantes logo, às 10. eu penso que a solução logo vai acontecer assim. De acordo com o CPF, se é, vamos dizer assim, par ou ímpar, então dia ímpar o CPF pode ir no outro dia o par, e assim sucessivamente, para não haver muito acúmulo de pessoas, né? E em horários restritos. Eu acho que vai chegar nessa conclusão, né? Porque do jeito que as coisas estão sendo levadas, né? Bom, na sequência aqui, doutora Thelma Rodrigues, esta semana o Valor Econômico trouxe uma matéria interessante, nós já discutimos aqui, né, em outras oportunidades, mas agora me parece que está cada vez mais claro que a Justiça, de maneira geral, vem negando responsabilidade dos estados, né, em relação àquelas demissões. Aquelas não, né? Porque elas continuam acontecendo, porque nós continuamos na pandemia, né? Mas aquele grande número de demissões aconteceram mais atrás, né? Março, abril, maio, enfim, né? E os empresários, os comerciantes diziam, olha, vai cobrar do Estado, porque o Estado é que me fechou aqui, né? E a coisa não é por aí não, né? Bolsonaro que falou primeiro sobre essa situação, lembra? Quando iniciou, olha, vocês aí que estão, os governos estão mandando todo mundo fechar as portas, vocês vão ter que pagar aí os donos de restaurantes, bares, os prejuízos, hein? Está lá na CLT, citou o artigo, né? Deu. Só que na questão da pandemia, nós discutimos aqui, né, professor, inúmeras vezes essa situação. Depois veio a própria a lei, a 10.520. A 10.520, que já decidiu lá que eles não vão ter, os estados não vão ter responsabilidade nenhuma sobre esse prejuízo aí das empresas, né? Os empregados vão ter que correr atrás, né? Normalmente as empresas não vão estar mais lá, vai fechar tudo e... 15.020. Foi a 15.020. Mas assim, inclusive nós falamos que era aquela situação, o fato do príncipe, discutimos aqui que a responsabilidade nesses casos, da excepcionalidade também da pandemia, que eles não iriam ter responsabilidade, que isso iria gerar muitas ações na justiça, até chamando para responder, mas eles também colocaram dentro da legislação, né, só reiterando, acho que no meu entendimento nem precisaria ter em vista a pandemia, que é uma excepcionalidade, que não vai ter responsabilidade. Quem vai ter que arcar mesmo vai ser o empresário. E se o empresário não estiver mais lá para poder pagar, honrar lá os seus compromissos, o trabalhador não vai receber nada, vai ficar por isso mesmo. E ponto final, não tem nem mais o que a gente falar, né, sobre esse prejuízo aí que o trabalhador vai ter. O cara tem um restaurante ou um comércio, enfim, né, mandou lá... Que nem agora fechar às 8 horas. Então, ele está numa fase de recuperação, imagina. Ele tem que fechar reduziu às 8 horas, a capacidade. Fechar às 8 horas. Como que ele vai conseguir pagar aluguel, funcionário para poder trabalhar? Luz e tudo. Não, e nós temos, eu vi também algumas matérias no Estadão de shopping centers que só tem agora tudo vazio, só os tatames lá. Por quê? Porque não tem mais, eles não estão conseguindo pagar, né? Os shopping centers estão sofrendo até mais restrições, né, por causa dos horários, e funciona também dentro de shopping, às vezes, uma choperia, o restaurante também. Então, eu acho que ficou mesmo aí uma situação bem complicada. E como é que fica? Aí o cidadão não aguenta
as contas e demite os funcionários. E vamos levando. Então, o cara é demitido e tal, o cara não tem dinheiro para pagar, aí ele fecha o estabelecimento. Aí o funcionário está perdido, não recupera nada, não ganha nada. Não, é que, veja, a concepção aqui no direito do trabalho ficou muito interessante. O lado mais fraco da relação é o trabalhador, chamado hipossuficiente historicamente. De uns tempos para cá, e isso bem antes de pandemia, tudo, com essa mudança radical de pensamento e tal, de flexibilização, o hipossuficiente passou a ser empresa. Quer dizer, a própria justiça passou a encarar dessa forma. O hipossuficiente não é mais o trabalhador, é a empresa. Esquecendo, por exemplo, que a regra é que o risco do negócio pertence ao empresário e não ao trabalhador. Claro, claro. Entendeu? Então, essa questão fica muito complicada, porque estão misturando as estações aí e deixando numa situação de eterna dúvida. Por exemplo, essa questão do fato príncipe, o fulcro principal da questão é que é a relação que existe das empresas por concessão do serviço público. Então, quando o serviço público cessa por algum motivo essa concessão, como é que ficam os empregados? Então, aí, no caso, é que a empresa tem o quê? A repercussão em cima do poder público. Agora, nesse caso aqui, a questão tem a ver com a doença, com a pandemia, né? Então, as empresas não podem querer transferir o problema como pretendem fazer. Quer dizer, hoje se olha sempre o empregado como o culpado de tudo. Pois é, aí a gente trata, né, empresas de pequeno porte, né? Estamos falando aí de restaurantes, pizzarias, lanchonetes, padarias, né? Enfim, são situações diferentes de empresas maiores que têm, 500 funcionários, 800, 1.000, 1.500 funcionários, enfim. Não? Hoje é raro, né? Está cada vez mais difícil esse tipo de coisa. De redes, né? De drogarias, supermercados, essa coisa toda que a gente vê muito por aí, né? Indústrias, enfim, né? Agora, esses negócios menores, né? O cara tem uma pizzaria lá, tem 8 funcionários, né? Sei lá, aí o cara quebrou, não tem como, né? Não tem como. Não tem patrimônio, o imóvel é alugado. Não tem como. O trabalhador vai sair no prejuízo. Vai atrás dos sócios já não vão ter mais nada, né, para penhorar. Como acontece muito, algumas execuções... E os sócios não têm problema com a justiça por causa disso? Algumas execuções no Brasil são tão demoradas, não vamos nem falar da pandemia. Execução simples, às vezes é tão demorado, leva aí uns 5, 6, 7 anos, que quando volta para pagar, definir o valor, as empresas já fecharam, não estão mais lá. Os sócios não têm mais nada no nome. Hoje em dia você tem várias ferramentas para receber, que eles têm na justiça com esse processo eletrônico, integração de sistemas, bancário, isso, tudo, né? Para poder você pegar alguma coisa do sócio, de quem poderia arcar com o crédito trabalhista. Só que ele não tem mais nada. Isso antes da pandemia, que a gente já sofria com esse problema quando chegava na execução, pela morosidade do judiciário. A gente sofre aí nas execuções para receber, então fica anos aí atrás. Bom, enfim, com a pandemia, o que acontece? E aí ele não vai ter mesmo, ele está nessa situação, o trabalhador vai ser demitido, não vai ter como receber, porque ele já não tinha antes, imagina agora com a pandemia, né? E não é culpa dele, porque também os sistemas que teriam aí de empréstimo para poder ajudar não funcionou para esses pequenos que nós estamos falando, né? Até porque os grandes não precisam, porque as grandes redes de mercado estão funcionando, né? Teve alguns setores no Brasil que não teve, que eles não tiveram em momento algum prejuízo, pelo contrário, houve até maior retorno financeiro e, no entanto, eles não pagaram, não querem reajustar. O setor comerciário, por exemplo, é um desses aí, né? Como o doutor Stalin sempre comenta conosco aqui inúmeras vezes, a dificuldade que é para um reajuste salarial, né? Nos setores. Então, quem está ganhando muito não quer pagar, os empregados, e os pobres, os menores, né? Pobres não, os menores estabelecimentos,
os mais humildes, não têm condições porque eles não vão ter de onde tirar. Até porque ficou nessa questão de fechar, você fechou aí 2 meses, só ficou os serviços essenciais, só permaneceu os grandes, vendendo tudo, os outros até naturalmente perderam um pouco o seu espaço. Então, consequentemente, né, o trabalhador que prestava serviço para essas menores vai sair no prejuízo, ele não vai ter como receber. E, como a gente sempre fala aqui, o que está lá na ponta é o que vai sofrer. Mais um intervalo, já a sequência aqui do Ponto de Vista. Olha aqui, nós estamos acompanhando também, né, claro que à distância, né, o Aloysio deve ter, claro, mais informações a respeito dessa disputa acirradíssima na Câmara Federal para a sucessão do presidente, o deputado Rodrigo Maia, e no Senado em relação ao Davi Alcolumbre, né? Mas, normalmente, as atenções, curiosamente, se voltam mais para a Câmara dos Deputados, onde temos as pautações, enfim, né? E não é só isso, né? O presidente da Câmara é que acata ou não um pedido de impeachment contra o presidente da República, né? Um possível pedido de impeachment. Tivemos não sei quantos lá, 40, 50 pedidos de impeachment já contra o atual presidente. E essa guerra aí, meu caro Aloysio, como é que vamos ficar com isso aí, com essa situação? É uma situação que está ainda, as cartas ainda estão sendo distribuídas, né? Apesar que o Arthur Lira, que é do Centrão, tem lá vários processos, acho que 2 ou 3, né? Vários processos de várias denúncias contra ele, acho que 2 ou 3 processos no Supremo, né? Esse daí é o candidato do governo federal. Está trabalhando, está trazendo já bastante apoio. E, por outro lado, nós temos, através do Maia, né, 3 candidatos, e o mais forte, eu disse aqui na última sexta-feira, continua sendo o Baleia Rossi, do MDB, né, que é o presidente nacional do MDB. E no Senado, o Alcolumbre está trabalhando para que o candidato seja do DEM, né, que é o partido dele e o partido do Maia, ambos são filiados ao DEM. Então, nesse caso, aí ficou mais forte ainda o MDB, um outro candidato que surge na Câmara, porque ninguém está querendo de novo que dois candidatos sejam do mesmo partido, como é agora, né? O Maia do DEM, o Alcolumbre do DEM. Então vamos fechar um acordo para que o candidato mais forte, se houver 1 ou 2 no Senado, seja do DEM, e na Câmara Federal seja MDB ou um outro partido que, logicamente, fora, né, do Partido Centrão, que já temos o Lira aí, que está pegando os votos. Porque é o seguinte, rapaz, como você disse, a Câmara é uma coisa... Politicamente, quem é o presidente é um presidente muito forte, né? Seria um primeiro-ministro na questão, porque todos os pedidos de impedimentos, o presidente ou de outras autoridades, passam primeiro pela Câmara. E lá nós tínhamos até pouco tempo, né, 55 pedidos do impedimento do atual presidente, e que nenhum deles acabaram tão trancados, estão engavetados, na verdade, está no fundo da gaveta, ficaram esquecidos lá. E também agora não vai ter tempo de votar, mesmo porque na próxima semana, a Câmara vai ter que votar uma série de coisas, né? E entre eles está o mais importante, o orçamento da União, do governo, para o ano que vem. Mas agora eu preciso passar, desculpando, uma pergunta ou para o doutor Issaio ou a doutora Thelma. À vontade. Me avisaram... Para ambos. Para ambos, seria melhor, né? Um telespectador perguntou, e eu não soube responder para ele aqui, ia responder até, mas se a pessoa fica doente, enferma pela Covid-19, se isto gera acidente de trabalho, né, doença ocupacional, seria no caso aí, para, em vez de um auxílio-doença, por exemplo, ele receber auxílio-acidente, que é bem melhor, né, bem mais forte do que o auxílio-doença, e outros benefícios, né? Então, passo para os dois a bola. Então, estava até dando uma lida, teve um entendimento, já foi definido aí, se existiu nexo causal. Por quê? Porque muitas vezes... Joga para mim, aí depois o doutor Stalin já quer complementar. Bom, mas enfim, o que eu li o artigo, a decisão que foi tomada aí seria se houver um nexo causal aí na questão da pandemia. Porque muitas empresas, ela pode te obrigar a trabalhar, te obrigar não, você vai ter que trabalhar, mas você vai ter que ter todo o material
para que ele não seja infectado. A luva, o álcool gel e tal. Então, houve assim uma discussão muito querendo colocar como uma doença ocupacional, já querendo configurar realmente a Covid nesse prisma. Só que aí esse entendimento, né, doutor Stalin, que eu li, mas o doutor Stalin também vai dar o entendimento dele, é que se houver um nexo causal, aí sim ela poderia ser, mas a princípio ficaria mesmo como um afastamento na questão do trabalhador. Pois não. Em outras palavras, não seria automático. E tudo depende de prova, da análise das circunstâncias que envolvem como ele para efeito de concessão de tal ou nenhum direito. Mas o que eu gostaria de acrescentar, com referência ao Supremo Tribunal Federal, que os 11 componentes lá têm presumido um notável saber jurídico, né? Mas analisando cada um deles, a gente observa que o que seria esse notável saber jurídico? Porque aflora lá para o tribunal questões das mais diversas possíveis. Agora, especificamente, quanto ao direito do trabalho, processo de trabalho, só tem 2 lá que entendem bem da matéria. É o ministro Marco Aurélio Mello e a ministra Rosa Weber. Os demais não entendem nada disso, com certeza. Inclusive o ministro Gilmar Mendes, que é um grande especialista em direito constitucional. Ele tem mestrado e doutorado na Alemanha, especificamente na matéria constitucional. Os demais variam muito, né? Vão da área penal para a área civil, tudo. Então, é muito complicado a gente entender os julgamentos, como são conduzidos, né? Porque, independentemente do notável saber jurídico, o que a gente observa também, talvez por falha desse notável saber jurídico, as questões começam a transbordar para o lado político. E essa última decisão aí, com referência ao deputado Maia e ao senador Alcolumbre, o que nós assistimos ali foi um desfile de uma fogueira de vaidades, não é isso? Principalmente num combate corpo a corpo entre o ministro Gilmar Mendes e o atual presidente do Supremo, que é o ministro Fux. Se desentenderam por posicionamentos, etc. E isso toda a população assistiu, ficou sabendo pelo excesso de comunicação ou facilidade de comunicação que nós temos hoje em dia, em razão do progresso. As raias do absurdo, né? O raio do absurdo. Será possível você perguntar para uma criança de 8 anos de idade, 10 anos de idade na rua, o que significa a palavra vedada? Está vedada a entrada de uma pessoa numa determinada sala. A criança vai responder, é proibida, a pessoa não pode entrar. Então, se está vedada a reeleição sequencial do presidente da Câmara, do presidente do Senado, meu Deus do céu, como é possível eles inverterem a lógica da coisa? É importante assinalar que a Constituição Federal ela está assentada em princípios. No decorrer da análise desses princípios, o que a gente observa é o seguinte: determinados dispositivos legais, pela clareza do posicionamento deles, do assentamento que foi feito na discussão lá do Poder Constituinte, a interpretação é muito simples, como esse caso aí, vedado isso ou vedado aquilo, não importa em grande divagação ou indagação a respeito da aplicabilidade ou não. A aplicação é instantânea. E, no entanto, gerou-se uma celeuma enorme, não é isso, de conotação nacional, entendeu? Que polarizou a atenção de toda a população e principalmente nesse aspecto de que uma coisa tão simples gerou uma complicação muito grande por decorrência, como eu falei há pouco, de vaidade e interesses políticos. Doutor Chico Alois, me parece que a lógica dizia o seguinte, né? Vamos manter o Maia, deixar com que ele se reeleja, para que ele se transforme num primeiro-ministro, num parlamentarismo branco e descarte-se completamente o presidente da República. Vamos encaixotar o presidente da República de uma maneira em que ele não mande mais nada, né? Parece que havia um pensamento nessa direção aí. Eu acho que havia as pessoas que
estão contra, tem bastante, né, esse governo aí lá na Câmara, no Congresso Nacional como um todo, pretendia realmente que o Maia tivesse a condição de ser reeleito. Tanto é que dias antes, né, ele sempre falava, não, eu não, mesmo que aprove. Eu sou candidato. Eu não sou candidato. Tá tal. Então você já viu que ele seria candidatíssimo, né? E todo mundo sabe que seria mesmo. Fora isso daí, agora a gente não sabe, porque o Alcolumbre, que, segundo consta, estava do lado do governo, teve reuniões antes com o Bolsonaro, ele teve um voto, né? Um voto favorável contra o Maia e a favor de que ele poderia ser reeleito. Quer dizer, uma situação incrível, né? Esdrúxulo, um negócio que não dá para entender. Daí você fala, puxa vida, é assim que funciona o nosso Supremo, de notável saber jurídico, com palavras, como se disse, a vedada, que é proibida, né? Proibida, não pode. Como é que não pode, como é que pode o cara falar que pode? Então, é incrível, né? É uma situação bastante difícil. Mas lá agora o Maia está costurando um nome de consenso, está procurando. Agora, o fiel da balança vai ser PT, PSOL, esses partidos menores, que não vão ter candidatura própria, apesar que ele sempre fala, se nós não tivermos candidato próprio, nós vamos ver que caminho nós vamos seguir. Esses vai pender, o fiel da balança serão eles. Porque se esses partidos penderem totalmente de um lado para o outro, mas sempre também entre eles acaba havendo divisão, esse daí vai acabar elegendo o novo presidente da Câmara. Em todo caso, a eleição em fevereiro, não sei se dará para nós estarmos lá, vai depender dessa sequência aí, dessa pandemia aí, mas é sempre um negócio bastante educativo para o jornalista, ou para qualquer outra pessoa, principalmente para nós jornalistas, já estou no final da minha carreira, quer dizer, né, já não tenho mais assim o que... Mas sempre a gente aprende muito nisso daí, porque os bastidores, o que se faz, isso aí, os conchavos, é um negócio impressionante. Eu aprendi isso daí muito antes, lá em 1992, com a votação da Lei de Modernização dos Portos. Quando mudou todo o sistema portuário, foi, olha... É impressionante. O Mário Covas, o senador o saudoso, né, o senador Mário Covas, de um lado pegava os portuários, reunia, falava, vamos fazer emenda assim, assim, assim. Do outro lado estava outra pessoa fazendo diferente, você corria aqui, corria lá, via totalmente diferente. E quando estavam votando algumas emendas que eles viram que havia perdido, veio correndo alguém lá na Câmara e falou, olha, você que é jornalista, corre que eles vão colocar em votação a Lei de Modernização dos Portos agora. É no sábado, a votação foi no sábado. E daí eu falei, pô, mas como? Estão discutindo emendas aqui com estivadores, portuários. E entre os portuários havia também a divisão, estivadores de um lado, portuários do outro, até que eles criaram uma cooperativa de trabalho no porto, né, que fazia exatamente um trabalho avulso como era o estivador. E na época, quando eu falei, não pode ser, mas eu vou para o plenário. Quando cheguei no plenário, fui um dos primeiros jornalistas a chegar e ver a votação. Porque o presidente, na época, falou, olha, vamos colocar em votação a Lei de Modernização dos Portos. Levou 53 segundos a votação. Quem estiver de acordo, fica sentado. Quem for contra, fica em pé. Está aprovada a Lei dos Portos. Entendeu? Corri, encontrei com o pessoal da Estiva. Falei, rapaz, vocês não fizeram emenda nenhuma, estão falando, não, temos uma emenda que nós estamos trazendo aqui. Falei, já foi, passou. Inclusive o Mário Covas, na época, ficou bastante nervoso, porque ele estava realmente negociando uma das emendas que era favorável aos estivadores, aos portuários em geral. Então, desde essa época, eu já aprendi que a situação é uma aqui, pode ser outra ali, e no final pode ser nenhuma nem outra, pode ter sempre uma via alternativa. Então, nessa eleição, não sei quantos candidatos teremos, né, por enquanto 3 no mínimo, né, que é um do Senado, o da Câmara, que é o do governo Lira, outro que vai vir pelo Maia. Mas podem surgir outras candidaturas para acabar de dividir e confundir ainda mais politicamente todos que lá vão estar participando, todos lá que estarão acompanhando e aqueles mais interessados. É uma coisa complicada realmente, viu? E, para fechar, temos essa questão aí do home office, né? Parece que agora está oficializada mesmo, as empresas entraram de cabeça nisso, né, Thelma? As pessoas trabalham em casa, trabalham mais, são mais exigidos e parece que produzem mais, né? São vários temas, né? Eu acho que do Dr. Aloys a questão, né, ficou esclarecido, é nexo causal. Nexo causal.
Se tiver, né, doutor Stalin, caso a caso, eles vão apreciar. Essa também é um tema interessante que vai entrar muito, que é a questão da diferença do teletrabalho e do home office, que vai ser mais um estudo para o doutor Stalin trazer aqui nos nossos estúdios. Difícil o negócio. Mas né? só Tudo colocando, mudado. né, que o teletrabalho já estava previsto na CLT, né, colocando que serviços prestados através da tecnologia em residência. Ou não, pode ser. Né? Agora, o home office, ele pode ser serviços de tecnologia ou não, né? E tem que ser em casa. Agora, tem umas diferenças, né, que está todo mundo colocando, da questão do teletrabalho, não tem pagamento de horas extras, né? No home office, ele tem que obedecer o horário que ele tinha. E agora, sim, acho que a principal, né, professor, diferença é a questão que o home office era uma questão de eventualidade, como nós estamos vivenciando agora a pandemia, mas ele está se arrastando, né? A gente está vivendo, mas talvez o próximo ano ainda a gente tenha que conviver. Então, vai arrastando. Então, é como o nosso professor sempre fala aqui, vão aparecendo situações e a gente vai tentando buscar ali o norte, né? Que é a nossa CLT aí, bem atualizada e já tudo muito bem definido, não necessitando de absolutamente mais nada, né? Como ela foi aí costurada, deformada, né? Para complicar mais nossa vida. É verdade. Nós estamos em cima da hora, fechando aqui o ponto de vista. Obrigado aqui ao nosso José Stalin, professor, doutor, não é? Como a Thelma Rodrigues também, né? Sempre aqui conosco, ambos advogados da área trabalhista e sempre com prazer recebendo o Francisco Aloysio, né? Jornalista credenciado lá pelo Congresso Nacional, sempre com informações importantes. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, você acompanha a gente aqui na Santa Cecília TV e a reprise do Ponto de Vista às 8 da noite. Tchau, obrigado.